queridas irmãs, estamos aqui para trazer para vocês a atividade da Evangelho Terapia dessa semana e possamos rogar o amparo do alto na execução dessa tarefa e que estejamos sendo orientados, iluminados pela espiritualidade, para que os ensinamentos trazidos pelo Evangelho de Jesus possam ecoar no íntimo de nossos espíritos e nos orientar em nossa caminhada. Que assim seja, com a graça de Deus. Abrimos aqui antecipadamente o Evangelho segundo o Espiritismo e abrimos no capítulo 21, que tem como título Falsos Cristos e Falsos Profetas. E abrimos aqui na primeira mensagem das Instruções dos Espíritos, o item 8, que aborda o tema Os Falsos Profetas. É uma mensagem do Espírito Luís, recebida em Bordeaux, 1861. E como é uma mensagem longa, nós vamos ler aqui somente um trecho e, como é o proposto na atividade, fazer uma análise desse trecho, do texto, e buscarmos trazer ao nosso dia a dia, a nossa vivência. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vede que as folhas da figueira começam a branquear? Não vede os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, não as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. É muito interessante as colocações feitas pelo Espírito Luís nessa mensagem trazida por ele, que fala dos falsos profetas. E exatamente o próprio Cristo falou, haverá falsos cristos e falsos profetas. O profeta é aquele espírito, aquele ser, aquela pessoa destinada pelo alto a trazer orientações, revelações de esclarecimento a um grupo de pessoas, seja um grupo pequeno ou um grupo grande, mas trazer orientações, esclarecimentos oriundos do alto, oriundos de esferas superiores. Então, é muito objetivo aqui o que Luís fala, né? Vamos atentar à mensagem trazida, vamos perceber os frutos que são trazidos por aquele dito profeta. E é muito interessante que nós podemos parar para abranger essa observação de Luís nos planos físico e extrafísico. Também na espiritualidade existem até hoje os falsos profetas. Então devemos ter um enorme cuidado, devemos ter um discernimento muito apurado com coisas que viemos a ler, com mensagens que se dizem psicografadas, ou mesmo que sejam psicografadas, atentemos com carinho a essa mensagem. Vamos analisar de forma introspectiva, vamos buscar utilizar a razão acima de tudo na análise dessa mensagem, para que venhamos realmente a perceber o teor dessa mensagem. Venhamos a ver, como é colocado aqui pelo Espírito Luís, e citando Jesus, quais são os frutos oriundos dessa árvore. E mesmo que essas revelações, essas indicações, orientações sejam trazidas por pessoas encarnadas, mantenhamos também o mesmo critério
de análise, de discernimento, de verificação daquilo. Não vamos abraçar qualquer ideia. No momento atual em que tantas pessoas sofrem, tantos estão com o coração amargurado, né, com as consciências inquietas, tantos estão tateando num enorme vazio existencial frente às situações, e isso causa nas pessoas uma fragilidade de ordem psicológica, uma fragilidade de ordem sentimental, uma fragilidade de ordem espiritual muito grande. E no meio, né, de um naufrágio, nós obviamente vamos tentar nos agarrar a qualquer objeto que possa nos dar o sustentáculo para enfrentar as dificuldades. Para muitos é um momento como se fosse um naufrágio, né, de uma enorme tempestade. E nesse desespero se abraçam a qualquer situação, a qualquer pessoa, a qualquer orientação que seja trazida, no intuito de tentarem sanar, né, as suas dores, de encontrarem um pouco de equilíbrio. Mas temos que ter um enorme cuidado com isso. E lendo aqui, fazendo uma reflexão antecipadamente, antes de gravar o vídeo, estava pensando, estamos lendo a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ter a ideia de que os primeiros a lerem essas obras, essa obra, né, são espíritas. Então, a espiritualidade está atentando a nós espíritas com relação a esses falsos profetas. Não estão falando com irmãos nossos de outros segmentos religiosos ou não religiosos. Está falando conosco, com os espíritas. Então, nós espíritas temos que ter esse cuidado, temos que ter, sermos precavidos com relação a esses falsos profetas, estejam eles desencarnados ou encarnados. Fazer uma análise muito equilibrada de tudo aquilo que venhamos a ouvir, de tudo aquilo que venhamos ler. E se percebemos uma leve possibilidade de inconsistência dentro daquilo que já venhamos saber da doutrina espírita, dentro daquilo que foi colocado por Jesus, é preferível nós colocarmos de lado. Preferível até não divulgarmos isso, não passarmos adiante. Porque temos que fazer uma análise se aquela mensagem, como é colocada aqui por Luiz, se ela é produtiva. Temos que fazer uma análise do tipo de orientação, do tipo de esclarecimento, do tipo de afago que está sendo trazido ali. Exatamente o que ele fala aqui, do cuidado que nós devemos ter quando ele fala aqui, ó, se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresenta os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Então, se você percebe na atitude daquela pessoa, se você percebe na mensagem que ela está trazendo, o embasamento dentro daquilo que Jesus nos trouxe de orientação do que Deus espera de nós, das orientações que Deus nos traz de conduta, então vamos levar isso em consideração. Vamos dar crédito a essa mensagem, a esse conselho, a esse esclarecimento. Venha ele de profetas, se assim nós podemos falar, e aqui estou fazendo a citação do tema abordado, né, que é os falsos profetas. Vamos dar crédito, então, a esses profetas, sejam eles encarnados ou desencarnados. Entretanto, como é colocado pelo Espírito, desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos em longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. E é muito interessante isso, né? Aqueles que pretendem ter o monopólio da verdade, aqueles que se colocam como sendo o detentor exclusivo e único de uma mensagem, né, de uma orientação. Então, temos que ter esse discernimento, temos que ter essa postura reflexiva
de buscar meditar naquilo que estamos recebendo por via internet, seja vídeo, seja mensagem, seja pelo WhatsApp, aonde quer que seja. Ah, é uma mensagem espírita, é uma psicofonia espírita. Analisemos friamente se é espírita ou espiritualista. Vamos ouvir, vamos ler com carinho. Talvez poderemos tirar até algum proveito daquilo que é trazido, mas vamos discernir na mensagem trazida. E muitas vezes aquilo que é trazido pode ser pouco produtivo, pode ser um texto às vezes pomposo, de uma colocação verbal muito bem feita, de uma oratória muito bem elaborada, entretanto vazio de orientação, vazio de ensinamento, vazia de consolo, pouco consistente, pouco aprofundado, pouco reflexivo. É essa análise que nós temos que fazer, é esse discernimento que nós devemos ter. Coloquemos, acima de tudo, a nossa razão, o nosso equilíbrio na análise de tudo aquilo que viemos a receber, principalmente nós espíritas. Como eu disse, o livro é destinado, no primeiro momento, ao espírita. Então, as orientações trazidas aqui, nesse texto de Luís e depois dos outros consequentes, né, subsequentes, melhor dizendo, e mesmo nesse capítulo todo que fala, né, falsos cristos e falsos profetas, são orientações trazidas a nós. Nós espíritas devemos ter esse cuidado, cuidado de análise, cuidado de refletir, de interpretar, de perceber a mensagem trazida. E vamos, em contrapartida, de nossa parte, buscarmos trazer sempre uma boa mensagem, um bom fruto, com aquilo que sabemos. Ah, mas eu sei tão pouco, André, em relação a outras pessoas, mas o pouco talvez que você saiba, quando bem colocado, quando bem divulgado, buscando trazer alívio, consolo à pessoa, irá surtir efeito. Esse é o objetivo do Espiritismo, ser consolador, trazer esclarecimentos que consolem. E às vezes esses esclarecimentos podem vir em poucas palavras, em palavras simples, mas dotadas de uma profundidade filosófica, de uma profundidade reflexiva, de uma profundidade de discernimento muito grande. Então, que possamos nós sermos bons profetas e saibamos ouvir os bons profetas, os bons conselhos, as boas orientações. E assimilando isso, teremos nós, de nossa parte, a capacidade de levar boas orientações e bons conselhos e fazer a nossa parte nesse processo de reformulação do planeta, de construção de um novo ser, construindo em nós também um novo ser, com a mudança de conduta, de conceitos e postura. Vamos nos precaver, então, contra os falsos profetas, sejam eles encarnados e desencarnados, e vamos nos precaver, nos preparar para que não sejamos nós, de nossa parte, talvez os falsos profetas. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos nos esforçar sempre em estudar e aprender, fazer a nossa parte, caminhando para a luz. Muito obrigado, muita paz.